Fala, galera! Hoje a gente vai estar falando sobre urbanização, tá? Mas antes da gente entrar nesse assunto de urbanização, eu só vou alertar a vocês como vai ser essa aula. Essa aula vai ser diferente das outras. Eu coloquei todas as apresentações aqui que eu vou passar para vocês, que vai ser mostrada, e conforme a gente for passando e conforme eu for falando para vocês, as explicações vão aparecer aqui porque muitos alunos acabam tendo muita dificuldade nesse conteúdo, tá bom? Então vamos lá. Então o que seria urbanização? A urbanização ela é um fenômeno recente, tá bom? Que é o resultado de quê? Da transferência do homem do campo, que vivia lá no campo, para a cidade. Onde o quê? Onde vai concentrar os grandes contingentes populacionais na cidade, ok? Então, o homem ele vai migrar do campo para a cidade e aí vai causar o que chamamos de urbanização, esse fenômeno que a gente chama de urbanização, ok? Então, vamos lá. Nessa apresentação aí, vocês vão ver mais ou menos um passo a passo até a gente chegar em todo o contexto que a gente vai ver nos outros slides. Então, isso aqui é um resumão da nossa aula, tá? Presta atenção aqui. Vamos diferenciar que crescimento urbano é diferente de urbanização, tá? Quando eu falo em crescimento urbano, eu estou falando em crescimento do espaço físico. Olha aqui como eu estou marcando, ó. Os prédios, as casas, eles vão crescendo e vão ocupando o espaço dentro daquela cidade. Agora, quando eu falo de urbanização, tá? A urbanização, ela deve entender o quê? O aumento da proporção do número de pessoas que moram nas cidades, tá? Então, em relação ao quê? Ao que vive nas zonas rurais. Então, as pessoas que moravam no campo migraram para a cidade. E aí, de país rural, ele passa a ser um país urbano. Por isso que o nome é urbanização, tá? Então, o meu espaço físico, ele vai ser todo ocupado, aquela cidade ela vai ter todo o espaço ocupado por casas, cidades, além de população, de pessoas. Então, a demografia local também vai aumentar. Então, essa demografia ela vai modificar o espaço daquele espaço e vai transformar o país, né, que a gente vai estar saindo do campo e vindo para... As pessoas vão estar saindo do campo e indo para a cidade. E aí o país passa a ser o quê? País urbano. Quando o país ele é urbano, como é o caso do Brasil hoje, é porque mais de 50% da população ela vai viver aonde? Vai viver em cidades, tá? Então, crescimento urbano vai se referir ao quê? Ao crescimento do espaço físico da cidade, tá bom? Já a urbanização, ela vai estar relacionado à proporção do aumento de pessoas que moram nas cidades em relação ao quê? A parcela que vive nas zonas rurais, tá? E aí, agora, a gente vai ver algumas causas, né, que acarretaram nesse processo de urbanização, tá bom? A primeira causa que fica marcada no processo de urbanização é a Revolução Industrial. Com a Revolução Industrial, a indústria ela criou algumas máquinas que foram introduzidas no campo e substituiu o quê? A mão de obra daquelas pessoas que trabalhavam no campo. E aí essas pessoas, elas não tinham o quê? Não tinham como se manter no espaço rural, no campo. E aí elas fizeram o quê? O êxodo rural.
Porque elas foram substituídas pela automatização, pelas máquinas. O que uma máquina faz é o trabalho de mais de 100 pessoas. Então, essas pessoas elas migraram do campo para as grandes cidades, porque as indústrias começaram a se instalar também nas cidades e precisava-se de mão de obra, tá? Só que essas pessoas acabam vindo para a cidade, né, para as grandes cidades, em busca de melhores qualidades de vida que não tinha aonde? No espaço rural. E quando chega aqui na cidade, não é isso tudo que eles encontram, tá? E aí a gente vai ver mais para frente. E aí, com esse processo de urbanização, a gente vai formar o que a gente chama de uma hierarquia urbana, que são as metrópoles, as regiões metropolitanas, alguns processos, né, como a conurbação, a megacidade, metrópolis, megalópole, tá bom? Então vamos lá, vamos entender um pouco o que seria a metrópole. A metrópole seria aquela área onde ela vai ter o quê? Alto nível de importância e influência, como por exemplo, o Rio de Janeiro é uma metrópole, tá? Então, ela vai ter ao seu redor regiões o quê? Metropolitanas. O que seriam essas regiões metropolitanas, tá? Então, como a gente pode caracterizar essa região metropolitana? É quando uma cidade maior, né, no caso a metrópole, ela vai se unir. Olha aqui, ó, preste atenção aqui, ó. Quando uma cidade maior, ela vai se unir ao quê? Àquelas mais próximas, tá? E vai passar o quê? A comandar um conjunto de cidades vizinhas, que são essas daqui, tá? Essas áreas rachuradas aqui são as cidades vizinhas, tá bom? E aí vai originar o quê? Uma grande área urbanizada, ok? Então, ela vai estar integrada com a metrópole. Então, a região metropolitana nada mais é do que cidades vizinhas, tá bom? Que vão ser povoadas próximo a metrópole de importância e de alta influência, tá bom? E aí, quando essa metrópole ela começa a crescer com a região metropolitana, a gente vai ter o quê? O fenômeno chamado de conurbação. O que seria a conurbação? A minha metrópole ela está muito urbanizada, a minha região metropolitana ela está muito urbanizada, densamente povoada, e essa população ela vai acabar interligando a minha metrópole principal, de importância principal, de influência principal, com a outra metrópole. E aí o que vai acontecer? Isso a gente chama do fenômeno de conurbação. Por quê? Vamos citar um exemplo. Entre Rio de Janeiro e São Paulo. Quando vocês vão visitar um parente, quem já foi viajar para São Paulo de ônibus ou de carro, vocês conseguem identificar entre uma cidade, entre o Rio de Janeiro e São Paulo, onde começa o Rio de Janeiro e onde termina São Paulo e vice-versa? A gente não consegue ver. Por quê? Porque essa área ela está altamente o quê? Ela está altamente povoada, tá? Então, a conurbação, ela seria o quê? É quando o intenso crescimento urbano entre os limites das cidades de vários municípios, pode ser capitais, estaduais, ok? Elas vão se encontrar com os municípios vizinhos, ou ainda é uma união física e também econômica de duas ou mais cidades.
mas que vão o quê? Vão preservar a sua autonomia, o quê? Administrativa, tá? Quando eu falo em autonomia administrativa, é porque cada metrópole vai ter uma prefeitura diferente, ok? Então, a gente falou do processo de conurbação. Agora vem a megacidade. A megacidade é aquela aglomeração urbana, tá, superior a 10 milhões de habitantes. E a megalópole é aquela cidade, é a junção de metrópole ou regiões metropolitanas que vai o quê? Vai estar conectadas com o mundo. Vai ter museus, vai ter teatros, vai ter bolsas de valores e essa multinacionais, essa conexão, né, mundial vai fazer com que ela seja uma megalópole, tá? Então, em geral, é mais ou menos isso que a gente vai ver daqui para frente, tá? Então, vamos lá. Então, a construção de uma sociedade urbanizada. Lembrando que nos países subdesenvolvidos, a urbanização ela se produziu sem o apoio prévio de quem? Da industrialização e em ritmo que descontrolado, de modo que o crescimento das cidades é hoje 3 vezes mais acelerado do que nos países industrializados, tá? E nos países desenvolvidos, principalmente nos países europeus, o processo de urbanização ele vai se dar de forma gradual e estão ligados basicamente ao processo de industrialização. Então, nos países subdesenvolvidos, a urbanização ela acontece de forma acelerada, descontrolada. E nos países desenvolvidos, ela vai acontecendo de forma gradual, tá? Vamos lá. Então, vamos entender o que a gente falou lá no início. A urbanização é o fenômeno caracterizado pela concentração cada vez mais densa de população em aglomeração de caráter urbano. Então, o processo de urbanização... Deixa eu só passar aqui. É a transferência da população do meio rural para as cidades, que vai se dar de forma o quê? Intensa após a Revolução Industrial. E isso a gente acabou de ver naquela apresentação ali, tá? Em 2030, a população urbana ela vai representar o dobro da população rural. E estas mudanças vão revelar o quê? Um impressionante processo de concentração da população em grandes aglomerações, tá? Então, a urbanização nos países subdesenvolvidos industrializados. Como a gente falou, a urbanização ela é acelerada, ela tem a modernização da agricultura, que ocasiona o êxodo rural, como a gente falou lá na frente, e hoje apresenta elevados índices de urbanização, tá? Já nos países... Esse aqui a gente vai pular porque não tem nada a ver com vocês. Aí a gente vai ver aquelas figurinhas que a gente... os conceitos das figurinhas, da figurinha lá do primeiro slide que eu mostrei para vocês, tá? Então, o que seria sítio urbano? Sítio urbano é o lugar onde a cidade está se formando e desse modo a influência vai influenciar o seu desenvolvimento e cultura, especialmente quanto ao seu aspecto natural, que pode oferecer que pode favorecer ou atrapalhar seu desenvolvimento, tá? Então o sítio urbano é aquele morro, é próximo àquele rio onde a cidade começa a ser construída, ok? Então,
a gente tem que lembrar sempre desse aspecto natural para lembrar do sítio urbano. Se eu falar para vocês assim, que uma casa foi construída próximo à nascente de um rio, eu vou estar caracterizando a nascente do rio como sítio urbano, ok? Então, a metrópole. O termo metrópole, do grego que significa cidade-mãe, ele foi inicialmente aplicado àqueles lugares de onde os colonizadores, o quê? Partiam em direção às outras terras, as quais viriam a ser colonizadas. Então, um exemplo, Rio de Janeiro e Portugal. Portugal veio e colonizou o Brasil e eles, no primeiro momento, eles se fixaram no Rio de Janeiro e colonizaram a cidade do Rio de Janeiro, tá? Desde então, tornou-se um termo utilizado para quê? Para descrever grandes cidades que são elementos chaves para as atividades socioeconômicas, regionais e nacionais, compartilhando muitas das mesmas características que uma cidade global. As regiões metropolitanas. As regiões metropolitanas constituem-se de grandes aglomerações urbanas que vão ultrapassar os limites de seus municípios, cujos problemas, sobretudo de infraestrutura urbana, passaram a ser comuns, gerando a necessidade de políticas públicas comuns para solucioná-los. As regiões metropolitanas, elas surgem com a junção física de municípios próximos, fenômenos conhecidos como conurbação. Rio de Janeiro, a metrópole. Regiões metropolitanas são aqueles municípios que estão nos arredores da região do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro, desculpa. Então, a gente tem Rio de Janeiro, e quais são os municípios? Vamos lá. Vocês têm aí perto de vocês a Baixada, os municípios da Baixada, tá bom? Então, esses municípios que vão ser considerados regiões metropolitanas, tá bom? A conurbação, ela vai ser um fenômeno urbano que ocorre quando duas ou mais cidades se desenvolvem uma do lado da outra, de tal forma que acabam se unindo como se fosse apenas uma. Lembrando que, quando a gente fala de urbanização, tá? Elas vão se unir, vão parecer que elas são apenas uma, só que elas vão preservar o quê? A autonomia administrativa, tá bom? Que vai manter o quê? As prefeituras, cada uma de suas metrópoles, de suas cidades, tá bom? Então, o que seria megalópole? A megalópole é a expressão megalópole foi criada para quê? Para designar uma área hierarquicamente superior às metrópoles. Na verdade, uma megalópole só existe quando há um eixo socioespacial e populacional que envolve duas ou mais metrópoles, geralmente de nível internacional, tá? Formando uma urbanização semi-continuada e interligadas por cidades de médio e pequeno porte. A megacidade ou a cidade global é uma cidade que não se define estritamente por suas dimensões físicas ou demográficas. Na maioria das vezes, é difícil identificar que exatamente faz de uma cidade global, mas existem várias características elementares. Economicamente falando, elas devem abrigar uma variedade de serviços econômicos internacionais, além de ser sede de várias corporações multinacionais mais importantes. Tá? Em termos sociais, ela possui o quê? Uma diversidade cultural, religiosa e ideológica, sem falar de línguas e idiomas. Então, diferente
da megalópole, o que vai ter de diferente aqui? Na megalópole, eu vou ter apenas a questão de superpopulação, uma área densamente povoada. Na megacidade ou cidade global, eu vou ter uma cidade densamente povoada, mas com características culturais, religiosas, ideológicas, línguas conectadas com todo mundo. E aí, com o processo de urbanização, vem os problemas urbanos, que a gente conhece, que é a poluição atmosférica, a poluição sonora, poluição das águas, a poluição do solo por resíduos sólidos, problemas sociais, a escassez da área verde. Por que a escassez da área verde? Quanto mais gente, mais casas, mais apartamentos eu preciso ter para que essas pessoas se acomodem, tá bom? E o perigo de epidemias. Se eu tenho principalmente nos países subdesenvolvidos, quando isso acontece, por quê? Porque eu não tenho como é acelerado o processo de urbanização nos países subdesenvolvidos, eu acabo que não tenho um controle e acontece o que a gente vai ver daqui a pouco, o processo de segregação socioespacial, onde não há o quê? O saneamento básico, e aí acaba que acontece, dissemina, né, as epidemias. A consequência da ocupação desordenada, tá? Que aí é o que a gente já conhece. As enchentes, o saneamento básico insuficiente, as enchentes urbanas, a ocupação desordenada, mais lixo e erosão nas encostas, porque eu não tenho área verde. O que vai causar? Com a chuva intensa, né? Que no passado causava uma perturbação moderada, pode hoje causar o quê? Uma grande enchente. Então, quando eu tenho uma ocupação desordenada, mais o lixo nas encostas, o aumento da área impermeável vai dar o quê? Todas essas catástrofes que vocês estão vendo aí, tá? Por que o Big Brother Brasil? Acaba que são 160 milhões que ficam sendo trancados dentro das suas casas, porque acaba que essas cidades não conseguem dar uma estrutura para essa população. Estrutura quando a gente fala em estrutura, a gente lembra de condições de trabalho, tá? Então, as pessoas, principalmente a maioria que vem do campo para a cidade sem ter parente nessas grandes cidades, elas acabam morando na rua sem ter o que comer e acabam assaltando, vivendo de assaltos, né? Então a gente, hoje, para se proteger, a gente acaba vivendo trancados dentro de casa. Lembrando também que quando há uma superpopulação, esse povoamento, a falta de trabalho, né, a oferta, ela acaba sendo, a oferta em relação ao trabalho, ela acaba sendo menor e a procura ela é muito maior. Então, acaba que vai gerar os desempregos, tá? Então, a urbanização no Brasil. Vamos lá. Nos últimos 40 anos, a população brasileira, ela inverteu a sua localização. Então, hoje, mais de 80% da população, ela vive nos meios urbanos, tá? Então, vamos na evolução urbana. O desequilíbrio urbano, grande parcela de mão de obra, ela vai estar o quê? Ociosas nas cidades. Que aí vai causar o quê? O que a gente viu sobre o Big Brother, né? Que a gente fica trancafiado porque eles não têm onde trabalhar.
A urbanização no Brasil, ela vai acontecer de 1950 a 80, quando a população brasileira ela cresce 2,3 vezes mais e a população urbana ela vai crescer 4,4 vezes. E a redução nas taxas de crescimento e a estabilização entre 240 e 250 milhões em 2050. E 75% da população vive nas cidades. E os problemas: distribuição espacial não homogênea. Eu tenho uma área que vai ser mega concentrada, vai ter muita gente morando, e a outra com pouca gente morando, tá? E por que o Brasil ele vai apresentar uma urbanização tão acelerada? Quais são as causas? A crise da cafeicultura, que vai acontecer lá no pós 1929 com a queda da Bolsa. Tá? E aí começa a intensificação do êxodo rural. Além da queda da Bolsa, a gente tem a questão da Revolução Industrial também, tá? Que as máquinas entram no campo e substituem a mão de obra desses operários, tá bom? Então, a industrialização pós-Segunda Guerra Mundial, as cidades vão passar o quê? A ser mais atrativa, que é uma ilusão de vida melhor. Emprego, escola, será que tem tudo isso? Hospital. Então, é sempre uma pergunta. Será que eles lá no campo, eles não tinham uma melhor condição de vida do que eles vão ter aqui na cidade? Então, eles vêm para a cidade em busca de tudo isso aí, ó. Uma ilusão de uma vida melhor. Uma ilusão de que vai ter um bom emprego, uma boa escola, um bom hospital, tá? E aí a falta de infraestrutura social ao pequeno agricultor, que vai vender as suas terras ao latifundiário, porque vai sofrer a pressão do que eu falei para você, com a Revolução Industrial, as monoculturas, as fazendas, elas vão produzindo cada vez mais. E aí a substituição, uma máquina vai fazer o trabalho de 100 empregados. E os monocultores, eles não conseguem se manter no espaço rural. A expansão da monocultura e da mecanização, como a gente já havia falado, olha aí, ó, o trabalho que várias pessoas faziam, uma única máquina faz, e a ampliação da estrutura latifundiária no campo, a necessidade da reforma agrária, onde esse senhorzinho aí, ó, com a arma na mão, ele vai dizer que é terra para todos, mas ele mesmo acaba concentrando uma grande quantidade de terras em suas mãos, e essas terras muitas vezes ele nem utiliza para nada. Então por isso que entra a reforma, vem esse pedido de reforma agrária. Para quê? Porque na Constituição de 1988 vem dizendo que a gente precisa, a gente não, né? A Constituição diz que todos têm que ter direito à terra, ok? E aí as consequências: o processo de macrocefalia urbana, ou seja, o inchaço das cidades que vão passar a apresentar intensa favelização, que é a falta de estrutura social e hipertrofiação do setor terciário, tá? Então a segregação espacial, que são as favelas, que são visíveis nos países subdesenvolvidos, as ocupações desordenadas, que são as segregações socioespacial, e a cidade informal junto à cidade formal. Vocês podem observar, quando a gente vai ao centro de Madureira, a gente vai ver que existem as lojas que vão pagar seus impostos, tudo certinho, e do lado de fora tem os camelôs. Então a gente vai ter a cidade formal e informal ali, ó, paralelamente, tá? E aí a gente vai ver, ó, as favelas, tá? Essa ocupação que vai se dando de forma a segregação, né, socioespacial, que a geografia trata chama a favela de segregação socioespacial, que vai acontecer por causa do processo de urbanização, tá? Então não vai ter
acaba que a urbanização ela não vai atender, né, vai ser descontrolada, né, principalmente nos países desenvolvidos, ela vai acontecer de forma descontrolada e acaba que vai acontecer o processo de favelização e os problemas que a gente já apresentou, tá? Então, a gente termina por aqui essa aula.